vá lá, faça em si, teste no esposo, na amiga, na irmã, na mãe, sente como que isso acontece, né? Porque o pessoal normalmente pega meia dica, já vai lá e vende aquilo como se fosse a maior autoridade do mundo no assunto, e não é, né? Então, e aí isso impacta depois a percepção do cliente a respeito de óleo essencial, porque a pessoa vai virar e falar assim, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Mas a pessoa não usou do jeito certo, não aplicou com a frequência certa, não fez as coisas do jeito certo. Se você tem curiosidade de entender mais sobre óleos essenciais, sobre os benefícios, né, das aplicações especificamente dos óleos essenciais no cabelo, hoje eu vou apresentar quais são os 4 óleos essenciais que eu considero que todo cabeleireiro deveria saber, deveria conhecer, tá? São 4 óleos essenciais. Eu vou, se você tá aqui, é novo aqui no canal, meu nome é Luma Sakamoto, e eu tenho essa missão de transformar tanto aspirantes quanto profissionais em cabeleireiros integrativos, né? Que são que profissionais que têm habilidade em descobrir e despertar o potencial de cada cabelo, né? E assim essas pessoas tornam-se referência de profissionalismo na região deles. E eu entendo que tudo tem um começo e que o começo depende muito de uma boa base, né? Então, o que eu chamo de base? Eu chamo da base o conhecimento que o cabeleireiro precisa para sair do lavatório até fazer uma escovação com excelência. Porque nesse trajeto, você tem aí N conhecimentos, como a tricologia, como a cosmetologia, como a escovação. E a gente está, né, agora nessa fase do cabeleireiro integrativo também inserindo, né, dentro, abraçando essa parte da cosmetologia, também um pouco de aromaterapia, porque particularmente eu sou fã, né, é um dos recursos que eu uso, inclusive, para cuidar da saúde da minha família. Então, nada mais justo do que eu compartilhar também com vocês esses conhecimentos. E também porque eu tenho essa honra de ser speaker da WMF, então eu estou aqui também como speaker, né, falando pela WMF a respeito desses conhecimentos, porque de fato assim, a aromaterapia transforma as nossas vidas, tá? Então eu acredito que hoje o conteúdo vai ser bem interessante aí para vocês. Então, bora lá. Olha, gente, com o conteúdo de hoje, preciso fazer um alerta, um aviso aqui. O conteúdo de hoje não é um curso que vai te habilitar a sair trabalhando com óleos essenciais. Aqui no Cabeleireiro Integrativo, eu tenho muita responsabilidade no conteúdo que eu preparo para vocês, para eu trazer não só esse aspecto de novidade, mas também consciência para vocês de que vocês precisam, obviamente, vão precisar de muito mais. Só que eu vou dar instruções sobre segurança, vou dar instruções para vocês de como utilizar os óleos, mas sempre com essa parcimônia, tá? De você não subestimar, inclusive, os óleos essenciais. Gente, olha, conteúdo muito top, muito, muito bom, preparado com muito carinho. Essa aula está dividida em 5 partes, então ajuda o cabeleireiro integrativo a ajudar mais pessoas. Compartilha com 3 amigos essa aula, né? Então você que está acompanhando no Instagram, manda no aviãozinho, não vai interromper a sua aula e você ajuda demais. Se você não está inscrito ainda no canal do nosso no YouTube, inscreva-se, tá? No YouTube é super gostoso de assistir o conteúdo, porque lá a gente também consegue acelerar o conteúdo. Compartilhe, comenta, interaja, porque toda vez que você interage, você faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante para você e você sempre vai receber os nossos conteúdos, tá? Então vamos lá. Você que é da área da beleza, eu quero saber, você que seja assistente, seja cabeleireiro, você que está acompanhando, você já trabalha com óleos essenciais no seu dia a dia? Quero saber de vocês que estão participando aqui comigo, se você já trabalha na área com óleos essenciais, tá? Mas é o seguinte, hoje eu vou falar com vocês que querem entender mais sobre os óleos essenciais, sobre os benefícios, né, de aplicações no
no nosso cabelo, né? Por que a gente aplica óleo essencial? Para que a gente usa no cabelo? E eu vou apresentar 4 óleos essenciais que eu acredito que são fundamentais, todo cabeleireiro tem que conhecer, tá? Então fica comigo até o final dessa aula que eu vou falar para vocês em 5 partes. Na primeira, como que você usa esses óleos essenciais com segurança? Primeira coisa, fundamental, segurança para usar o óleo essencial. Eu vou falar para vocês um óleo para vocês terem de recurso para tratamento de inflamação, um segundo óleo para estimular o crescimento do cabelo, um para reduzir a caspa e outro para aumentar o brilho, tá? Então, aula dividida em 5 partes. Vou falar como usar os óleos essenciais com segurança, um óleo para tratar inflamação, um óleo para estimular crescimento, um óleo para você reduzir caspa e outro para aumentar brilho, tá? Vamos começar aqui, então, reforçando isso. O curso, aliás, essa aula não é um curso, ela não é uma capacitação para você sair fazendo aromaterapia nas pessoas. É uma forma de você entender melhor, mas sim eu vou te dar direcionamento de como fazer, tá? Sempre assim, sempre quando eu também aprendo um novo serviço, invisto numa nova especialização, normalmente a gente começa fazendo os testes, né, na gente, sentindo. Eu falo sempre também para o pessoal aqui que trabalha comigo, que nós temos que viver aquilo que a gente vende. Então, eu acredito que sim, que essa aula é uma forma de você começar a viver essa história de óleos essenciais. E aí você vai descobrir que, obviamente, a natureza ela requer muito estudo, ela requer muito aprofundamento, e eu sempre vou estimular vocês a estudarem, tá? Primeira parte, bora lá. Bora lá, gente. Seguinte, então. Eu entendo que vocês queiram saber como usar os óleos essenciais, né? Como usar. Mas antes de vocês quererem usar, vocês têm que entender o que é esse olhinho essencial, né? Que, inclusive, muita gente subestima, né? O que é o óleo essencial? O óleo essencial é o que a gente chama de um princípio ativo. Então, por exemplo, quando você tem um cosmético, você vê na formulação lá, você tem vários ingredientes e dentre eles tem o princípio ativo, que é o que faz a função principal naquele cosmético. Então, por exemplo, naquele cosmético ou naquele produto, se você pega um produto que é reconstrutor, vamos supor, né? Produto de reconstrução. Qual que é o princípio ativo que vai fazer aquilo? Vamos imaginar que o formulador coloque lá queratina hidrolisada, né? Super comum. Pode ser que ele coloque algum outro aminoácido. Isso vai ser o ativo. Então, o que a gente tem que entender sobre o óleo essencial? Ele vai ter função e ele vai ser o que dá, né, essa característica, né, essa ação específica para a sua aplicação, no caso do cabelo, tá? E esse ativo, ele vem do quê? Das plantas. As plantas que são plantas que a gente chama aromáticas. Então, são as plantas que a gente percebe que elas têm um cheiro, né, mais marcante. E o óleo essencial, ele é super volátil, ou seja, ele é uma substância que ele vai evaporar muito rápido. Por isso que normalmente eles vêm num vidrinho, no vidrinho âmbar, né, no vidrinho mais escuro. Deixa eu mostrar aqui. Então, normalmente o olhinho essencial ele vem num vidrinho mais escuro aqui, ó. Inclusive, por quê? Porque é para proteger esse óleo da claridade. Tem que ficar bem fechadinho, porque se ficar aberto, como ele é uma substância volátil, ele vai subir e vai embora, né? Então, na hora que a gente abre um óleo essencial, né, toma conta, né, o cheiro do ambiente. E aí você pode perceber que esse aqui é o alecrim, ó, bem fininho. Ele é uma substância, nesse caso aqui do alecrim, ele é bem fininho, uma substância super levinha, né? É que o óleo essencial, na verdade, apesar de a gente chamar de óleo, na verdade ele é mais parecido com álcool, né? com éter, né? Então ele é mais fino. Tem alguns óleos que são uma textura mais
até mesmo a copaíba, que ele é mais resinoso e tal, mas de forma geral, né, você pega uma lavanda, você pega uma melaleuca, você pega uma menta, eles são bem, a textura bem fininha assim, e eles têm uma curiosidade interessante, né, que eles são compatíveis com as gorduras, eles são o que a gente chama de lipossolúveis. Deixa eu voltar para o mapa mental aqui. Então, eles são o quê? Lipossolúveis. Eles vão se dissolver, eles vão se misturar com óleos vegetais, por exemplo, tá? E aí a gente vai nessa parte, na segunda parte aqui, que é o como usar. Então, entendemos, poxa vida, que legal. O óleo essencial, ele é oriundo das plantas, ele tem essa característica, né, mais volátil, ele se mistura com um óleo vegetal. Mas uma coisa que eu falo para vocês, não subestime a quantidade de óleo essencial, no máximo 4 gotas. No caso da aplicação em cabelo, em couro cabeludo, tá bom? Não subestime, vou repetir, não subestime a quantidade de óleo essencial. Porque se você entende que para cada gotinha de óleo essencial que a gente tem muitas vezes quilos de planta para conseguir tirar uma gota. Então, é a concentração. O óleo essencial é a concentração daquilo que tem de mais precioso na plantinha lá, que é o seu sistema de defesa, inclusive, e isso é muito concentrado, isso é muito forte, inclusive, né? Por isso da segurança, né? Por isso que eu mencionei da questão da segurança. Você tem que entender que existem óleos que eles podem machucar a sua pele se você entrar em contato com eles diretamente, como por exemplo o tomilho. Eu já me machuquei usando tomilho, né, começar a arder, pegar fogo na mão assim, porque ele é dermocáustico. E isso pode ser útil para gente, mas se o manuseio não for com cuidado, por exemplo, com óleos como este, você pode se machucar. O eucalipto também queima. Então, entenda que óleo essencial a gente não pode subestimar, que a gente tem que usar, né? Tem que ter uma dose correta, e com isso também você entender que o carreamento do óleo vegetal logo em seguida. Mas antes de seguir nessa parte de carreamento, entenda também que você não pode aplicar o óleo essencial, principalmente o óleo carreado no óleo vegetal, se houver feridas abertas. Por quê? Porque o essencial misturado no óleo vegetal, ele vai atrapalhar a cicatrização de feridas. Então, não é recomendado, ferida está aberta, machucou, cortou, couro cabeludo está com alguma ferida, o ideal é que você não use o óleo essencial carreado no óleo vegetal. Você pode fazer outras formas de aplicação, né? Como, por exemplo, para ferida, a lavanda é excelente em compressa, tá? Mas não carreado no óleo vegetal. Então, preste atenção nisso. Por isso que eu falo que, apesar de eu estar dando essas orientações para vocês, óleos essenciais a gente tem que respeitar e estudar para entender qual que é a melhor forma de aplicação para cada situação, beleza? Como que você vai usar óleo essencial? Você tem que entender também que existe uma proporção para uso no cabelo, que a gente coloca 4 gotas mais ou menos para 5 ml, 5, 7 ml e meio de óleo vegetal, tá? Então lembra que eu falei que o óleo essencial é uma substância volátil. Se você não pode usar, e você não pode usar muito, então, vamos de novo. Lembra que eu falei que o óleo essencial é uma substância volátil, muito concentrada. Então, se ela é volátil, se você demorar para fazer a aplicação, vamos pegar, se fosse fazer a aplicação de óleo puro, imagina você espalhar no couro cabeludo todo 4 gotas, não dá. Então, a gente, pelo fato dele ser lipossolúvel, a gente mistura ele num óleo vegetal e a gente faz a aplicação. No caso de cabelos menos densos, né, mais ralinhos, a gente pode usar uns 4, 5 ml. Cabelos mais densos, a gente vai usar uns 7 ml e pouquinho. Então, de quê? De base, de óleo vegetal, que pode ser abacate, pode ser girassol, pode ser semente de uva, pode ser uma mistura de óleos, tá? E aqui a gente acaba tendo, então, o que a gente chama de blend, né? Essa mistura para, então, fazer a aplicação, tá? Então, como é que a gente usa? Carreando sempre no óleo vegetal. A preparação desse cabelo para receber o tratamento com óleo essencial,
sem lavar, né? Mas sem lavar no sentido de que o cabelo tem que estar seco, porque o óleo vegetal ele não se mistura com a água. Se você tiver com uma fibra molhada, o cabelo ele não vai ter essa mesma permeação desses óleos vegetais e dos óleos essenciais conforme a gente gostaria que fosse, porque a água vai impedir a ação, tá? Outra coisa interessante de entender é que quando a gente coloca essa mistura, né, de óleos no couro cabeludo, ele faz uma pré-lavagem, vamos dizer assim, no couro, principalmente, porque ele vai lá e solubiliza a gordura do próprio couro cabeludo. Então, gordura com gordura se dissolve. E aí depois você vai fazer a lavagem. Então, parece meio esquisito, né? Normalmente a gente faz tratamentos na fibra, principalmente depois de lavar o cabelo. Mas quando a gente trabalha com óleo essencial carreado em óleo vegetal, é diferente mesmo, tá? O problema aqui é caso a pessoa esteja lotada de produto no cabelo. Aí o recomendado seria ela lavar, secar esse cabelo para então fazer a aplicação. E a aplicação? A aplicação é tranquilo, né? A gente vai fazer uma aplicação no couro cabeludo, você vai misturando, né? Colocando as suas mãos, né, numa cumbuquinha, por exemplo, tipo um pires, e você vai massagear o couro cabeludo, arrasta depois essa mistura para os fios, né? Põe o cabelo numa touca, mas não precisa ser touca térmica, e deixa lá 10 minutos. Não precisa mais do que 10 minutos. Se você esquecer, ficar 15, não vai ter problema? Não, não vai ter problema. Mas esse negócio do pessoal deixar óleo vegetal no cabelo por dias aí né, de um dia para o outro, é muito tenso isso. Por quê? Porque a gordura vegetal, ela oxida e ela vai rancificar, ela vai ficar mais difícil, vai ficar mais dura de tirar do fio de cabelo. E quando a gente faz a aplicação e deixa 10 minutos, pode acreditar que é o suficiente para o cabelo absorver, né, o que ele precisa. A permeação da gordura vegetal, do óleo vegetal, do óleo essencial vai acontecer dentro desse tempo, beleza? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje sobre óleos essenciais. Eu ainda vou falar sobre 4 óleos essenciais que todo cabeleireiro precisa conhecer. Mas hoje, agora, aliás, eu comecei então com essa parte do que como você usa, beleza? Aqui, ó, a Ana Paula colocou. Então, deixar a umectação de um dia para o outro não é correto? Não, não é correto. Ana Paula, como eu expliquei, o pessoal normalmente chama, né, de umectação esse tratamento de passar o óleo vegetal no cabelo, por exemplo, o óleo de coco. Aí, o que acontece? O óleo vegetal, tanto que ele é alimento, inclusive, né, gente? E o óleo vegetal, ele oxida, ele rancifica muito fácil. Quando a pessoa passa isso no cabelo e fica, principalmente, você pega um óleo de coco, que eu particularmente não gosto muito de trabalhar com óleo de coco, porque abaixo de 25 graus ele começa a solidificar, então ele vai ficando duro. Então imagina, a pessoa vai fazer a aplicação do óleo vegetal num dia, né, no óleo de coco, por exemplo, passa no cabelo, vai dormir e durante a noite, por exemplo, você ficou lá 20 e poucos graus, dependendo de onde você tá. De manhã, esse óleo, ele vai estar mais rígido, ele vai estar mais duro. Logo, você vai precisar de uma água mais quente para tirar isso. Você vai precisar de mais shampoo para fazer isso. Sendo que o procedimento não é o correto. A remoção do óleo vegetal que a gente põe na fibra, ela não pode ser 100%. Você coloca e depois você tira 100%. Você tem que ser uma remoção suave, só de remoção de excesso. Só que quando a pessoa fica muito tempo com óleo, ele fica na fibra. E eu sei também, né, já fiz conteúdo específico sobre isso, muitos relatos de pessoas que começaram a usar o óleo, principalmente o óleo de coco, dessa forma, e aí elas passaram a ter ressecamento do cabelo. Então tiveram um efeito rebote. Óleo vegetal a gente passa, aplica, deixa 10 minutos e depois remove, tá?
Se é um cabelo mais seco, um cacheado, por exemplo, pode deixar o óleo por mais tempo? 10 minutos normalmente são suficientes, Kátia. O problema é se esse cacheado está cheio de produto antes, aí você perde potencial de absorção. Para usar os óleos, eu preciso usar o vapor de ozônio? Não, não preciso usar o vapor de ozônio com óleo essencial. Carreado no óleo vegetal. Não tem necessidade, tá? Até porque o vapor de ozônio, para mim, ele faz mais sentido com argila, porque a argila precisa ficar úmida. A Antônia Urbano colocou: bom dia, Luma, amei o assunto, adoro mapas mentais. Sucesso, legal, show de bola. Então vamos continuar. Primeira parte, ok. Vamos para a segunda parte da aula hoje. Inflamação e irritação. Qual é o óleo essencial que todo cabeleireiro deve conhecer e que vai colaborar nessas questões de inflamação e também de irritação? Vamos lá. Que óleo é esse? Que óleo é esse? Esse é o óleo, um dos óleos mais consumidos no mundo. É a lavanda, tá? Lavanda faz parte do kit básico. Lavanda é fantástico. Não sei quantas vezes quantas histórias eu tenho para contar sobre como a lavanda me ajudou em algum momento, tá? A lavanda, ela é um óleo essencial que é fantástico para reduzir inflamação, para reduzir coceira, tá? Para fazer o processo de cicatrização acontecer melhor, e ela é também analgésica, ela ajuda a passar a dor, tá? Então, meu povo, inflamação, irritação, lavandinha sempre, né? Tem aqui, ó, para mostrar para vocês, lavanda da WNF. Essa marca é a marca que eu sou speaker hoje, e vocês têm desconto para comprar as coisas da WNF, tá, gente? Aproveitando que depois eu vou passar o cupom de desconto para vocês conseguem comprar tudo com 10%. Mas o fato é, por que eu falo da WNF, por que eu falo da lavanda, por que eu tô falando de óleo essencial? Porque isso aqui, né, já me salvou de muitas situações. A lavanda, ela faz parte de boa quantidade aí de tratamentos que a gente faz aqui por conta justamente dela ser anti-inflamação, anti-coceira, né? Ajuda a diminuir a coceira. Falando coceira da coceira, né? Coisa louca que é coceira. Ela ajuda nessa parte de cicatrização. Ela traz essa analgesia, né? Reduz a dor também. E, então, no caso do cabelo, você fala assim, Luma, mas pro cabelo, especificamente, a gente vai usar mais a lavanda no couro cabeludo, tá? E isso é muito legal de entender. Por quê? Porque você, que é aluno do cabeleireiro integrativo, você já sabe distinguir algumas doenças de couro cabeludo. Você já sabe, né, diferenciar uma psoríase de uma caspa, de uma dermatite seborreica. Então, e aí, quando você começa a entender um pouco mais sobre os óleos essenciais, você vai perceber que a lavanda é muito útil, né? Em quase todos os casos. Só que você tem que entender também que, dependendo do outro óleo que você usa, o outro óleo pode ser muito agressivo, por exemplo, como a melaleuca, ela resseca mais. Então, você coloca uma gotinha de lavanda lá no blend e você vai ter uma modulação de ação. Qual que é a contraindicação da lavanda? Gente, dentro dessas regrinhas de aplicação, não se conhecem, né? Dentro dessas proporções, não se conhecem contraindicações para o uso desse óleo essencial, beleza? Olha, a Barbosa Antônia aqui, a Antônia Barbosa falou que comprou o livro do Fernando. Deixa eu pegar o livro aqui também e trazer para vocês, que eu acho isso bem legal também de falar. Uma forma de vocês se aprofundarem no estudo dos óleos essenciais é também, obviamente, comprando literatura sobre óleos essenciais. Eu lembro que quando eu vi esse livro na faculdade, eu estava fazendo a pós em tricologia. E aí, de repente, apareceu uma pessoa com esse livro na mão. Nossa, na época a gente surtou, porque em 2015, 2016, que foi lançado, não tinha... 2015, exatamente, ó. Em 2015 estava fazendo a pós.
a gente não tinha muita literatura sobre técnica de aplicação de óleo essencial. Então, isso que eu estou falando hoje para vocês, em 2015, era meio que misterioso até. Então, esse livro aqui, Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais, é do Fernando Amaral, que é o dono da WNF, né? Hoje um grande amigo também. O meu está autografado, né? Só para mostrar para vocês que gostam. Bom, assim, quando a gente compra livro e a gente tem um livro autografado. E aí, esse livro aqui, ele é um livro de consulta, né? Então, muitas coisas que eu trago para vocês, eu uso esse livro de referência, tá? Então, isso é muito, muito legal de vocês entenderem, porque, como eu falei, precisa de mais aprofundamento o assunto, tá? Antônia Barbosa está falando que está chamando o livro de A Bíblia dos Olhos. É tipo isso, hein? Eu uso muito. A Lidiane falou aqui. Tem uma amiga que passa azeite de oliva. Azeite é também um óleo vegetal. Pode ser utilizado? Pode. Tem seus benefícios? Tem. Não é um óleo que eu costumo usar, tá? Mas eu costumo usar outros óleos. Continuando. Então, eu falei aqui para vocês sobre um óleo para tratar inflamação e irritação, que é a lavanda. A gente pode usá-la nessa forma, como eu falei, né? No primeiro bloco, no modo de aplicação. Então, no primeiro bloco, modo de aplicação, a gente pode usar a lavanda dentro dessa proporção de até 4 gotas. Onde compra, Rose? Pode deixar aqui no final, eu vou colocar no site da WNF. Na verdade, eu já vou. Você que está já aqui, se você quer comprar tanto o livro, os óleos, é interessante você saber que você pode comprar tudo no site da própria WMF. Só que vocês têm cupom de desconto, vocês têm 10% para comprar as coisas com esse cupom aqui, ó. Opa, aqui, ó. Se você entra no site e coloca Luma WNF, você vai ter automaticamente 10% de desconto, seja para comprar o livro, seja para você comprar os óleos essenciais. Você tem aqui esse livro no site do WNF, beleza? Usa o cupom LUMAWNF que vocês vão conseguir comprar tudo com 10% de desconto. Vamos seguir aqui. E o bom é isso, gente. O bom é a gente compartilhar com as outras pessoas, indicar coisas que a gente acredita. E Estava tentando lembrar, acho que faz 6 anos que eu trabalho muito forte com as coisas da WNF e que eu tenho resultado. E é isso que importa. Eu quero também que vocês tenham resultado. Porque, infelizmente, existe muita adulteração de óleo essencial no mercado, tá? Então, esse assunto é muito sério. Por isso que também, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo que tem marcas que funcionam, tem outras marcas que não. Então, toda essa história, assim, essa minha aproximação com relação à WNF é porque eu confio no produto que eles vendem. Óleo essencial é tipo mel, que o pessoal adultera pra caramba, infelizmente, tá? Vamos lá. Crescimento. O crescimento é o alecrim. Então, para crescimento, a gente tem aqui o nosso amigo alecrim. O alecrim também aqui é um óleo que, gente, dá para usar para tanta coisa, né? Como eu falei, vocês vão ter que estudar mais para entender. O Fernando fala assim, uma vez eu conversando com ele, achei muito interessante. Ele falou assim: se uma pessoa pegasse para estudar um único óleo essencial pela vida inteira dela, ainda assim ela não esgotaria o assunto sobre um único óleo essencial. Então, é incrível assim como que a gente tem uma complexidade dentro, né, de um vidrinho como esse, um mundo de possibilidades que a gente começa a entender um pouco melhor quando a gente começa a estudar, tá? Então, estou trazendo aqui para vocês o segundo óleo que eu acredito que todo cabeleireiro deveria conhecer, deve conhecer, que é o alecrim. Por quê? Porque o alecrim, ele tem ação antimicrobiana. Então, tem micróbio, tem bichinho, ele ajuda a combater. Ele ajuda também nessa questão de diminuição de oleosidade. Ele faz vasodilatação e ele reduz o estresse oxidativo. Então, a gente está respirando, a gente está vivendo, a gente está
oxidando. Então, o óleo essencial, por ele ser um princípio ativo, como eu comecei a aula falando, ele ajuda a reduzir esse impacto do estresse oxidativo no nosso corpo, faz vasodilatação. Por exemplo, meu marido ele usa o alecrim para pedalar. Ele faz o preparado dele com óleo vegetal, ele aplica nas pernas para pedalar por conta da vasodilatação, tá? Ou seja, quando a gente fala em específico de cabelo, a indicação de óleo do óleo essencial de alecrim, você pode indicar para pessoas com queda de cabelo, pessoas que tenham caspa ou tenham até mesmo um couro cabeludo um pouco mais oleoso, beleza? Por que eu coloquei asterisco em queda de cabelo? Porque queda de cabelo é um assunto muito complexo. Se a pessoa fala para você que o cabelo dela está se desfazendo, né, está se desmontando na mão dela, que a gente chama isso de eflúvio telógeno, que ela está passando por uma fase aguda, né, de desprendimento, às vezes a pessoa vai usar, ou você mesmo pode passar o óleo essencial ali, e parece que nada adianta. Por quê? Porque na verdade você está pegando um pico, né, de um processo que vai acontecer no tempo dele. Então, não é o fato de você passar o alecrim que você vai interromper queda de cabelo. Por isso que eu coloquei esse asterisco, tá? Mas, entendendo que existe esse momento agudo, depois, né? Ou mesmo até durante o momento agudo, você vai passar, vai, mas você não vai esperar ver ali, naquele momento, exatamente a queda parar. Mas ao longo do tempo é como se fosse uma sementinha que você está plantando, que esse cabelo vai vir mais forte, né? Você vai ter mais. Você vai ter, vamos dizer assim, todos esses outros efeitos, esses benefícios que eu falei, né? De regular a parte de microbiota desse couro cabeludo, vai reduzir a oleosidade, vai ter mais nutrição porque vai ter mais vasodilatação. Só que assim, queda de cabelo, o meu intuito aqui não é falar para vocês que depois de assistir essa aula vocês vão ser especialistas em queda de cabelo, vocês vão tratar as pessoas, porque não é simples assim, tá? O que eu ensino o máximo que eu posso dentro, obviamente, da limitação de tempo, de condições que eu tenho. Queda de cabelo é um assunto vasto, muito extenso. Qual que é a contraindicação de alecrim? É pessoas com pressão alta, crianças, né? Se tem que usar com muita parcimônia. Por quê? Como eu falei, você pode acelerar muito também o metabolismo, no caso com alecrim, e aí você tem que evitar, por exemplo, o uso do alecrim à noite, tá? É melhor você fazer o uso em período diurno, de manhã, de tardezinha, né? Principalmente na parte de aroma. Então, se você está cansado, tô querendo ter um pouco mais de atenção, ficar um pouco mais ligado, você pode fazer aromaterapias, né, na parte de difusão e dar um up com o alecrim. Mas, ao mesmo tempo que, se você fizer isso de noite, pode comprometer o sono, né? Olha aí. Ó que fofa, Lidiane Rodrigues. Gente, super indico o curso da Luma. Tô aprendendo muito. Está valendo muito e estou feliz por estar tendo esse conhecimento. Eu acho muito legal isso, porque assim, eu tenho já, graças a Deus, aí, mais de 90 alunos e o pessoal acompanha o conteúdo que eu faço de quinta-feira. Então, eu fico muito feliz por isso. Por quê? Porque eu acredito que, assim, eu continuo trazendo coisas relevantes, né, para os alunos e, na verdade, quem é aluno acaba aproveitando melhor, né, esses conteúdos que eu trago. Por quê? Quem está lá dentro do curso já consegue identificar essas alterações de couro cabeludo, como eu já mencionei. Quem está lá no curso tem acesso à aplicação dos óleos essenciais nos detalhes, né? Tem vídeo meu gravado falando passo a passo como lavar, que ponto que é o ponto de tirar, né? As misturas, né? Enfim, acaba tendo, vamos dizer assim, um conhecimento mais completo. Lógico que recomendo que vocês que ainda não fazem parte do curso, fiquem atentos, porque a gente vai abrir uma nova turma, ainda não tenho data definida, mas fique atento, né? Porque eu acredito sinceramente que esse curso, ele traz uma transformação muito grande, porque a pessoa entende sobre cabelo, entende sobre cosmético, faz aquela escovação maravilhosa, entende como vender isso tudo, e eu tenho complementado ainda mais. Coloquei, por exemplo, detox de óleos essenciais, coloquei detox de argila recentemente.
é diferencial em cima de diferencial, porque eu acredito que o cabeleireiro integrativo, ele é um profissional que vai ser referência onde quer que ele esteja, né? Inclusive começando na profissão, beleza? Sequência aqui, gente, tá gostando do conteúdo? Curte aí, curte aí. A Ana Paula perguntou, como faz para participar do curso? O curso, ele é aberto de tempos em tempos, né? Eu ainda faço abertura de períodos em períodos, porque exige da minha dedicação para receber a turma. Eu vim de uma sequência aí que na verdade, estou muito cansada e eu não sei ainda especificamente quando eu vou abrir a turma. Mas, assim, se você quer ter certeza que você vai sempre receber as nossas informações, inclusive sobre curso, o que você faz? Você entra no canal do Telegram. Porque no canal do Telegram, a gente sempre comunica lá. E lá é certeza que você vai receber a informação. No perfil nosso do Instagram, você toca na bolinha, a bolinha vai te levar lá para o perfil nosso, tem um link, e nesse link você acessa o nosso Telegram, tá? Bora lá. Obrigada pelo seu apoio aí, viu, Lidiane? É muito importante para mim que os alunos, eles comentem, eles falem o que está acontecendo de transformação. Tanto que eu estou sempre dentro do grupo perguntando, e aí, gente, como é que está indo? Porque é o termômetro para eu entender se o que de fato, né, que eu falo para as pessoas que acontece, de fato está acontecendo. E eu sou muito feliz porque eu entendo que isso sim é uma transformação que vocês vão levar para a vida inteira. Bora lá, bora lá. Estou falando hoje sobre 4 óleos essenciais que todo cabeleireiro deve conhecer. Passei no primeiro momento aqui na parte de como usar os óleos essenciais, falei o que eles são, né, características específicas. Passei por um óleo essencial que ajuda a tratar inflamação e irritação. Passei por outro que ajuda no crescimento. E agora vou entrar no óleo essencial que colabora ali com a redução de caspa. Que óleo essencial é este? É a melaleuca. Gente, também, esse óleo essencial, ele é fantástico. Fantástico. A melaleuca, ela aqui, ó. A melaleuca tea. A melaleuca, ou também conhecida como tea tree, a melaleuca, ela é muito, muito, muito utilizada como um ativo que combate fungos, bactéria, tá? Então, ela tem um espectro de atuação que é amplo, então ela ajuda nessa parte, tanto fúngica quanto de bactérias. E por isso que a gente também, né, pode entender que ela ajuda na questão de caspa. Porque existem, obviamente, processos descamativos que não são causados por fungos, mas há muitas situações onde essa descamação, que popularmente o pessoal chama de caspa, tem a presença aumentada de fungos. Então fica naquele ciclo vicioso. Tem fungo lá, e isso vai aumentando a irritação da pele, né? Inclusive por liberação de substâncias do próprio fungo, ele vai ajudar lá a irritar mais ainda a pele. Então, quando a gente entra com alguma coisa, como uma melaleuca, para combater isso, você já melhora a condição vamos dizer assim, desse terreno. Ela é também analgésica, ela estimula a imunidade, então é um óleo essencial fantástico. O que também a gente então entende é que se ela tem ação antibacteriana, antifúngica, a gente vai ter uma indicação para situações como caspa, como dermatite seborreica, como seborreia. Então lembra lá em cima que eu falei do alecrim? O alecrim também combate a oleosidade? Então se eu junto, por exemplo, um alecrim com uma melaleuca, você vai ter uma ação aí que reduz a oleosidade. Qual que é a contraindicação da melaleuca? O problema da melaleuca é que existe muita adulteração
com óleo essencial de eucalipto. Então, o eucalipto ele é mais barato. A melaleuca, especialmente essa daqui, ela vem da Austrália. E ela é um óleo que tem alguma semelhança com o eucalipto. E tem muita gente que adultera. Mais uma vez, por isso que eu falei da confiança da marca que você compra os óleos essenciais. Se ela for adulterada com eucalipto, eu mesma já me queimei com óleo de eucalipto. Então, passei lá, dei bobeira, queimei minha pele com eucalipto. Então, o cuidado com a melaleuca, na verdade, é esse. Se ela for adulterada, se você, melaleuca até dá pra gente usar uma gotinha ou outra pura na pele, mas o problema é que se ela estiver adulterada, ela pode queimar. Uma coisa interessante também de entender é que a melaleuca, no processo de cicatrização, ela faz uma cicatrização muito rápida, mas superficial. Aí vocês lembram que eu falei que a lavanda ela modula a ação dos outros óleos essenciais? Então, como é muito rápida a cicatrização que a melaleuca traz, muitas vezes ela pode ressecar a pele e a pele... eu mesma já tive cortes que fez uma cicatrização muito rápida de fora para dentro. E aí, se qualquer bobeadinha que você dá, aquilo abre de novo. Então, no caso, a lavanda modularia essa ação da melaleuca. Beleza? Ok, então, falei sobre esse óleo essencial da caspa. Deixa eu ver se estou mostrando aqui, legal. Olha que legal, gente. Cheio de aluno aqui, que coisa boa. Olha aqui, ó. Bom dia, a Luciana falando, super recomendo o curso da Luma. Para mim, tem sido um grande diferencial na minha profissão. Hoje, depois do curso, o meu olhar e o conceito mudou totalmente. Gratidão, Luma. Que bom, Luciana. Eu que agradeço. Essa mudança de olhar, a mudança do conceito, é porque você está virando uma cabeleireira integrativa. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Gente do céu, eu falo sempre assim que os alunos, eles são exatamente do jeitinho que eu queria, as pessoas que eu queria, tá? Muito bom. Cláudia perguntou se eu posso falar sobre óleo de uva. Óleo de uva é óleo vegetal. Eu ainda vou fazer um conteúdo bem específico sobre óleo vegetal, tá, Cláudia? Como ainda tem que passar mais um óleo essencial aqui, já são 7h53, eu vou tocar o barco no óleo essencial, mas vai ter oportunidade, tá? A Antônia Barbosa também falou que tá amando o curso. Olha, mas no meu curso tem que estudar, meu povo, não tem outra não. Eu cobro mesmo, eu fico em cima. Vai estudar. Mas ontem, tendo uma conversa com o Fagner, que trabalha aqui comigo, eu fiquei tão feliz assim, porque a gente estava conversando sobre um monte de coisas e tal, mas eu falei para ele assim, Fá, olha, de uma coisa eu tenho certeza, na posição que você está, na posição que você e a Raíssa estão, que a Raíssa também trabalha comigo, eu tenho certeza que vocês são os melhores da cidade. Eu tenho certeza. Então, assim, essa satisfação, essa alegria que eu tenho é porque esse conhecimento que eu estou transmitindo para as pessoas, é o mesmo que eu transmito para quem trabalha comigo, é resultado de observação de mercado, de estudo, né, de mais de 10 anos de salão, né? Então, muita alegria. Mônica Rodrigues, como fazer para melhorar suas escovas? Faz o curso à base do cabeleireiro integrativo, que lá você vai entender todo o processo, todo passo a passo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Então tá bom. Você tá em cima da hora, hein? Acelera. Eu vou comer cereal. Vai comer cereal? Mas não acostuma não, viu? E aqui tem de abelha. Tá bom. E aí, óleo essencial para brilho, né? Tem muita gente que quer saber como é que faz para ter mais brilho no cabelo. Qual que é o óleo essencial do brilho? É o Ylang Ylang. Então, o Ylang Ylang, ele é um óleo essencial super cheiroso, super cheiroso. Inclusive, ele está presente em muitos perfumes, porque ele tem um cheiro floral muito específico, muito marcante. E ele é um óleo essencial que colabora com o brilho do cabelo. Para a fibra em si, na maior parte das vezes que eu uso é Ylang, gente. Tá? Então, assim, Ast é mais o Ylang Ylang e os blends dos óleos vegetais.
O que é legal do Ylang Ylang? Ele tem essa performance aí de hidratação, de brilho, mas também, assim, não só no fio de cabelo, ele pode ser usado também aplicado no couro cabeludo. Ele tem uma ação de similaridade com estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, ele inclusive ajuda a regular essa parte hormonal feminina, tá? Então, se ele melhora a hidratação e se aumenta o brilho, eu posso indicar, por exemplo, com um cabelo que está opaco, beleza? Então, indicação de óleo essencial de Ylang Ylang num cabelo opaco. A gente mistura ele e arrasta na fibra, né? Coloca lá no blend e arrasta para a fibra. Ou você pode fazer só uma aplicação de fibra usando o óleo vegetal e o Ylang Ylang. Então, só que aí no caso eu não usaria 4 gotas, usaria umas 2 no máximo, tá? Se for só para o fio. Qual que é a contraindicação do Ylang? Evitar o uso em meninas que estão próximas ao primeiro ciclo menstrual, porque senão ele pode alterar adiantar, tá, gente? Então, assim, como eu falei para vocês, óleo essencial, por favor, não subestime os óleos essenciais. Eles são o princípio ativo puro, concentradíssimo. Mas dentro desse uso que eu falei no começo, do modo de usar nas quantidades certinhas, dificilmente vocês vão ter problemas, porque o processo de diluição da aplicação tá tudo bem explicadinho, beleza? Importantíssimo, recado importantíssimo aqui. Falei dos 4 óleos essenciais que todo cabeleireiro deve conhecer. Passei pela essa parte de como usar, comecei explicando como usar a dose, diluição, né? Depois eu falei sobre um óleo essencial da inflamação, da irritação, né? A lavanda. Falei sobre o brilho, que é o Ylang. Falei sobre caspa, que é a melaleuca ou tea tree. Falei sobre crescimento, que é o alecrim. E se você quer começar, se você tem um incentivo para começar a trabalhar, experimentar, como eu falei para vocês, começa a viver isso, né? Começa a viver os óleos essenciais para você, então, desenvolver a sua história com o óleo essencial. E como speaker da WNF, eu tenho, né, esse desconto para oferecer para vocês, como incentivo para vocês começarem. Entra lá no site da WNF, compra lá os seus óleos, compra também o livro, Óleos Essenciais, do Fernando Amaral, que é fantástico, tudo com 10% de desconto. É só você digitar o cupom, esse cupom aqui, esse cupom aqui, LumaWNF. Você coloca lá no carrinho, digita o nome, LumaWNF, que você vai ter 10% de desconto. Porque vocês estão entendendo melhor, vocês estão começando a sentir o gostinho do que é trabalhar com óleo essencial. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. A partir do momento que vocês começam, entendem e vivem isso, vocês vão vivendo, vai ficando cada vez melhor. As perguntas sobre tempo. Legal. O Rogério colocou, trabalha com óleos já sobre supervisão do cabeleireiro que auxilia. Usamos muito melaleuca e alecrim. Legal. Lidiane perguntou, pode usar óleos por um mês ou mais? Boa pergunta, tá? Vamos lá. Então, é a mesma pergunta que tem a ver com a pergunta da Raquel. É assim, o uso do óleo, principalmente em couro cabeludo, aplicação uma vez por semana é o suficiente. Então, uma vez por semana, vai lá, faz o blend, conforme as instruções lá que eu dei, faz a aplicação do blend, uma vez por semana já dá resultado. Já dá, o que o corpo, na verdade, ele vai conseguir processar e vai receber esse estímulo e vai seguir, tá? E só que assim, a duração do tratamento são outros 500, né? Então, por quê? Se eu sei que eu posso aplicar uma vez por semana, por quanto tempo eu vou fazer? Pelo mínimo, 6 semanas para couro cabeludo, né? Porque aí a gente vai pegar um ciclo aí de renovação celular interessante, né? O ciclo da epiderme, para vocês entenderem, né? O ciclo da epiderme leva mais ou menos
30 dias para acontecer, essa renovação da camada mais externa da pele. Se a gente está falando de doença descamativa e a doença descamativa tem uma alteração nesse ciclo epidérmico, então faz sentido a gente pelo menos fazer por um mês um tratamento para a gente sentir. Agora, se eu for de queda de gelo, falando de outras situações mais complexas, aí pode ser que essas 6 semanas não sejam suficientes, tá? Então, mais uma vez, quando a gente entra na seara da terapia capilar, nessa parte de recuperação de folículo, né, de saúde de folículo, a gente vai lidar com uma zona mais perigosa, vamos dizer assim, porque são os processos fisiológicos acontecendo que, se tudo der certo, no final do dia vira cabelo, né? Então, por isso que é mais complexo. Agora, você como cabeleireiro, como cabeleireira, para ajudar, né, colaborar nessa parte, principalmente dessa descamação, quanta gente aparece com descamação no salão, né? Que você pode fazer um detox ali rapidinho, uma coisa sem um grau de complexidade tão grande assim. São muitas as pessoas. Então, você vai lá, faz o blend, né? Entende essa diluição, respeita as proporções, você vai ter um recurso que te diferencia da maior parte dos cabeleireiros e você vai trabalhar com segurança, né? Mas friso novamente aqui. Entenda isso tudo que eu expliquei, vá lá, faça em si, teste no esposo, na amiga, na irmã, na mãe, sente como que isso acontece, né? Porque o pessoal normalmente pega meia dica, né? E dica mesmo, pega meia diquinha, já vai lá e vende aquilo como se fosse a maior autoridade do mundo no assunto, e não é, né? Então, e aí isso impacta depois a percepção do cliente a respeito de óleo essencial, porque a pessoa vai virar e falar assim, isso aqui não funciona. Mas a pessoa não usou do jeito certo, não aplicou com a frequência certa, não fez as coisas do jeito certo, tá? Esse conteúdo, ele é um conteúdo que eu tive a intenção aqui de, sinceramente, assim, né? Se lá no comecinho me explicassem isso, eu teria começado a usar óleo essencial antes, né? Acho que eu teria mais anos ainda de experiência com óleo essencial, porque realmente é muito bom, né? Então, a partir do momento que você começa a usar, você começa a perceber os resultados, você vai entendendo que quão prazeroso é a gente trabalhar com os recursos naturais, beleza? Então, eu espero sinceramente que eu tenha colaborado com vocês na aula de hoje, com esses 4 óleos essenciais que, na minha opinião, todo cabeleireiro deveria conhecer, porque dá para fazer muita coisa com esses óleos. E eu espero, então, que vocês também comecem a viver isso que eu estou falando, né? Eu acho que mais do que simplesmente chegar aqui e despejar conteúdo em cima de vocês, eu quero que isso seja muito prático na vida de todos vocês, tá bom? Mas, enfim, é isso então. Agradeço muito o carinho de vocês. A Antônia falou, só assunto bom, só assunto bom. Eu quero aproveitar até agradecer a Jussiele, porque a Jussiele faz Vocês mandam um monte de perguntas, a Ju, ela pega as perguntas e pré-seleciona para poder responder, né? Porque infelizmente não tenho tempo de responder todo mundo, mas sempre que eu posso eu respondo. E acaba que essas dúvidas de vocês, elas vão virando conteúdos muito legais, muito ricos. Então, por isso também estimulo que vocês continuem perguntando, porque essa construção do cabeleireiro integrativo está funcionando com a ajuda de vocês, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Morgana, Rogério, todo mundo. Ademir Assunção, suas dicas são excelentes. A Cícera agradeceu também, a aula foi top. Obrigada, beijo para todo mundo e fui!